Então, nesse novo vídeo, o que eu pretendo continuar fazendo é oferecer leitura à bibliografia acadêmica fundamentada para que nos ajude a entender os fenômenos desse princípio do século XXI, quando os Estados Unidos decide enviar suas tropas, enviar sua força armada para atacar o território venezuelano e destituir o governo de Nicolás Maduro. É importante comentar que essa atitude ela não está respaldada pela legislação, pelo direito internacional, que se fundamenta no multilateralismo, uma visão nascida do pós-Segunda Guerra Mundial, e poderíamos até um pouco mais para falar do pós-Guerra Fria. Né? E isso já é interessante porque nós vemos um eixo, né? Então, falamos de eventos muito ligados à Europa. Europa, Estados Unidos. Então, o Atlântico como centro dessa política internacional, dessa visão de organização geopolítica. Né? Mas o que me interessa comentar agora são duas obras que tratam especificamente da violência. E por que isso é interessante? Porque nós precisamos nos fundamentar sobre o que significa determinados conceitos para entender os acontecimentos. Né? Então, nesse sentido, esta obra não é política, ela é muito mais uma obra que analisa o conceito, as situações de violência, e aí vai servir para entender o que é a violência e por que o que acontece no cenário político, no cenário interpessoal, no caso aí, de ver ao outro como inimigo e de considerar o seu direito de destruí-lo, pode ser legítimo ou ilegítimo. Então, daí a importância dessa obra do antropólogo René Girard, essa obra A Violência e o Sagrado, no caso, essa edição espanhola, publicada pela da editora Anagrama. É muito interessante porque a violência ela é consubstancial à existência humana. Né? Então, se nós formos analisar basicamente desde que existe a humanidade, existe também violência. Isso não significa dizer que o ser humano tem que ser violento, precisa ser violento. O ser humano, segundo a visão de René Girard, busca determinadas ações para controlar a violência. Né? Então, as próprias legislações atuam dessa maneira, como formas de controle sobre a violência. No caso dessa obra, o que ele faz é analisar o sacrifício. Então, é bastante teórico isso. Mas é interessante porque, lendo esta obra e alguns fragmentos, por exemplo, de Aristóteles, nós vemos que as sociedades, os grupos humanos se organizam e passam a estabelecer linhas de conduta chamadas de ordinárias normais, vamos tratar assim. O que impede o segmento da normalidade seria visto como violência. Então, uma ação externa que impede que uma ação ordinária normal siga o seu rumo. Isso seria a violência. Então, se existe um processo que vai para uma linha e algo impede que esse processo continue, isso é tratado como violência. Okay? Para impedir que a violência seja global, seja geral e restrita, os grupos humanos terminam constituindo determinadas regras, legislações, protocolos, contratos sociais, que muitas vezes conseguem reter, né, controlar, limitar a violência entre os grupos. É muito interessante porque a organização social que ela faz é limitar realmente as intervenções violentas para conflitos interpessoais. Né? E a sociedade, segundo René Girard, elas terminaram desenvolvendo, e ele vai se fundamentar mais no que seria uma tradição
grega, né? Derivada do mundo grego, mas depois ele também utiliza exemplos de comunidades primitivas, tanto das Américas como da Oceania, falando de grupos indígenas, por exemplo. E ele vai encontrar semelhanças entre essas comunidades, né? São criados ritos para que a violência contra um ou contra determinados grupos sirva como uma contenção da violência geral. Então, às vezes, determinados grupos cometiam uma violência contra um ser, que poderia ser uma pessoa, poderia ser um objeto, poderia ser um animal, para conter a violência. Então, aplicavam toda a violência do grupo sobre um determinado sujeito, para que esse sujeito representasse, isso é muito comum dentro da tradição judaica, o bode expiatório. Mas existem outros, né? Então, seria o objeto do sacrifício. Então, a violência é colocada sobre este ser, para impedir que outros seres cometam violências entre si. Então, isso limitaria o afã, o desejo de violência entre os grupos. Isso é uma definição teórica do que é a violência. Ok? Então, isso pode nos ajudar a entender o que acontece ontem. Significa dizer que podemos aplicar esse conceito de violência à ideia, aos eventos, e que Maduro é um sacrifício, um objeto de sacrifício. Não é a minha intenção. A minha intenção, simplesmente, ao apresentar essa obra, é mostrar como essa expressão, esse conceito de violência precisa ser tratado, precisa ser analisado dentro de um contexto formal, quer dizer, com profundidade, de maneira bastante profunda, com contraposições, analisando como o ser humano pensa, por que o ser humano atua de maneira violenta contra os seus opositores, os seus inimigos, aqueles que têm desavenças com eles, que pensam diferente, por que decide atuar com violência contra uns e não contra outros. Então, nós podemos aí sim ver que há uma eleição, né, de tomar a força contra um determinado sujeito, um determinado território, mas não contra outros, né? Então, nos ajuda a entender o que é a violência. E nessa mesma linha de analisar o que é a violência, aí já vamos mais para uma situação pragmática, seria esse livro do historiador Julián Casanova, um professor da Universidade de Saragossa, na Espanha, Una violência indómita, el siglo XX europeu. E aí já passamos da América Latina para a Europa, mas para ver que existe uma interligação, né? Existe um vínculo entre os fenômenos históricos. Não significa dizer que a história se repete, que o que vale para a Europa vale para a América Latina, mas como a violência se aplica nas decisões políticas. É por isso que me interessa essa obra, citando as duas de maneira conjunta. E é interessante porque nós vimos que durante o século XX, isso também é repetido pelo historiador britânico Eric Hobsbawm e por muitos outros analistas, inclusive esse também fantástico, Tony Judt, já falecido, infelizmente, um historiador incrível. Neste livro, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, é interessante porque ambos, né, vão tratar a ideia de que o século XX foi muito violento. Foi de uma violência à flor da pele, na qual começamos com uma série de atentados terroristas na Europa, passamos por uma guerra europeia que se torna guerra global, guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Passamos ao surgimento de movimentos supremacistas, movimentos totalitários como o nazismo, como o fascismo, movimentos totalitários como o socialismo real aplicado na Rússia e depois ampliado durante a criação da União Soviética. Vimos durante guerras civis, como por exemplo na Guerra Civil Espanhola. Então, isso é muito interessante para que nós vejamos que o século XX foi muito complicado e que deve nos chamar a atenção que depois da Segunda Guerra Mundial, os estadistas, decidissem abrir mão de uma série de, digamos, direitos para dialogar, né? Então,
A ideia nacionalista, por exemplo, que era muito forte no princípio do século XX, ela um pouco se dilui depois da Segunda Guerra Mundial, isso aparece nas duas obras, em favor da constituição de uma organização multilateral. Isso é interessante porque depois da Guerra Fria, o mundo parece que entrou num período, não é que tenha acabado os conflitos, os assassinatos, as guerras continuaram a existir, muitas vezes de maneira oculta, sem estar na grande mídia, sem estar sendo comentado todo o tempo, mas continuaram a existir guerras. Em algumas obras, por exemplo, do Tim Marshall, que eu comentei em outro vídeo, evidencia isso, né? Inúmeros conflitos que estavam ativos e continuam ativos na atualidade. Podemos citar, por exemplo, o entre Israel e os palestinos. É um conflito que tá aberto faz muito tempo. O conflito, por exemplo, no Sudão, um conflito aberto desde o século XX. Então, quer dizer, são situações que muitas vezes nós não nos damos conta da antiguidade, né, de muitos desses conflitos. Mas um conflito de uma superpotência invadir um território com o objetivo claro de se apropriar dos bens materiais, das matérias-primas desse território e impor o seu poder hegemônico sobre esse território, isso deve nos fazer recordar um período pré a Guerra Fria e pré-Segunda Guerra Mundial, justamente voltando ao que seria, não quero dizer que a história seja redundante, né? Que seja uma história cíclica, mas daí é o anacronismo, porque nos faz recordar uma política mais vinculada ao princípio do século XX, que é um fracasso total, porque desencadeou uma série de conflitos globais que não foram benéficos à humanidade, que não foram benéficos aos estados, a longo prazo. E é possível, foi demonstrado que é possível uma convivência. Então aqui pode parecer um pouco idealista, kantiano, e afastando-nos um pouco do que seria o realismo político, mas são os fatos. Então a Constituição da União Europeia é um fato. As tentativas de constituição, de diálogo na América Latina também. Há quanto tempo não existe um conflito entre estados latino-americanos? É verdade que na América Latina existem violências dentro dos territórios, dentro dos países, existem problemas entre as fronteiras, não somos ingênuos de entender que não. Em obras apresentadas anteriormente se evidencia isso, que existem conflitos, mas não conflitos em que, digamos, como de um país invadir o outro, como acontecia no século XX. Então, essas obras nos ajudam a reflexionar, a pensar como essa ação cometida nesse princípio do século XX, de ano 2026, é anacrônica e é perigosa, porque destrói não só a mentalidade, a estabilidade política, mas também as instituições. E frente a isso é importante considerar a debilidade de algumas organizações nesse princípio do século XX, nesse princípio de 26, né, 2026. O papel pouco efetivo da Organização das Nações Unidas dentro de todo esse processo. E aí, considerando que é uma instituição nascida justamente dessa perspectiva multilateral, derivada da Segunda Guerra Mundial e derivada desses conflitos que existiram durante esse período chamado Guerra Fria. Bastante amplo, bastante heterogêneo e que é importante nós entendermos também de uma maneira fundamentada. Então ficam essas três obras como referência.